Olá, amigos. Nesse primeiro vídeo da série sobre visualização de dados com a plataforma Observable, eu vou começar a falar sobre como usar a plataforma para fazer diversas coisas, entre as quais visualização de dados. Então, vale a pena, inclusive, fazer essa observação. Por que que eu escolhi a plataforma Observable? A principal razão de ter escolhido a plataforma Observable é porque ela é uma plataforma de desenvolvimento web de uma maneira geral. Como eu estou interessado em fazer visualizações de dados interativas e em web, ela é extremamente apropriada para esse tipo de fim. Existem outras plataformas como Flourish, ou como Data Wrapper, ou Tableau, que também são muito usadas, mas elas não são plataformas de desenvolvimento web. Elas são plataformas muito focalizadas em data viz e, apesar de ter diversas características bem interessantes em todas as plataformas, elas não são apropriadas para você desenvolver uma aplicação completa. Enquanto que em Observable a gente pode, inclusive, nem fazer visualização de dados, pode fazer outras coisas. Inclusive, faço diversas coisas que não têm a ver com visualização de dados na plataforma Observable, mas ela é extremamente focada em visualização de dados. Inclusive, o pioneiro, né, a pessoa que fundou aí a plataforma é o Mike Bostock, que vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, vão ouvir muito brevemente. É um dos pioneiros da visualização de dados com a criação da biblioteca D3, Data Driven Documents. Então, ele ficou famoso com isso, fez diversas visualizações interessantes e mais tarde ele criou essa plataforma justamente para facilitar o uso do D3 e de outras bibliotecas de visualização. Então, com esse papo aí terminado, vamos entrar direto no assunto, vamos apresentar a plataforma Observable. Então, está aqui o site da plataforma Observable, é esse daqui, vocês devem estar, não sei se é legível aqui, mas a URL, o endereço é observablehq.com. Então, no site observablehq.com, vocês vão ver enfim, essas mensagens aqui, esse conteúdo. E, naturalmente, para você fazer qualquer coisa dentro da plataforma, você precisa ter uma conta ou então você precisa entrar com credenciais para ele saber quem você é. Feito isso, ele cria aí, se você não tem nada ainda, ele cria uma conta para você e você pode, a partir desse momento, gerar diversos conteúdos. Então, eu vou fazer aqui o sign in, que é eu vou entrar com as minhas credenciais e vou aqui entrar com minhas credenciais GitHub. Vocês podem entrar também com credenciais Microsoft, ou Twitter, ou Google, ou enfim, tem outras maneiras de você fazer, ou então você pode criar uma conta do jeito que você quiser, só com endereço de e-mail. Eu vou colocar aqui GitHub, porque eu já estou logado no GitHub, e ele vai reconhecer a minha credencial e já vai entrar aqui na minha página pessoal, onde eu tenho aqui os meus projetos recentes sendo mostrados para eu poder escolher um deles. Mas como a gente está aqui iniciando, eu não vou pegar nenhum projeto pronto, eu vou criar um projeto novo, clicando aqui nesse botãozinho mais. Então, se você faz aqui leva o mouse aqui no botãozinho mais, ele vai perguntar se você quer criar um novo notebook ou uma nova data app. No nosso caso, aqui nesse curso, a gente vai sempre usar notebooks. Notebooks são essencialmente aplicações web que ele mesmo hospeda, ou seja, elas são hospedadas dentro do domínio do Observable e são perfeitamente utilizáveis. Naturalmente, tem restrições do tipo, se você está dentro do domínio do Observable, você não pode colocar dentro de um domínio próprio, por exemplo. Mas, para os nossos fins aqui, é perfeitamente razoável. Ok, então vamos começar criando um novo notebook e vocês já podem ver que a primeira coisa que ele apresenta para você é uma série de templates para você iniciar o seu novo notebook de diversas maneiras. Eu vou começar da maneira mais simples possível, criando um notebook em branco. Então esse é o primeiro template, vou dizer Create Notebook. Ele vai criar aqui essa nova página. E talvez eu deva dizer aqui sobre essa história de notebook. Por que notebook?
pela seguinte razão: o Observable cria essas aplicações web sob a forma de cadernos de notas. Vocês vão ver como isso funciona para quem já usou coisas como Jupyter ou como outras, tem outras plataformas que também usam essa ideia do notebook, não não vão ficar muito, não vão estranhar muito, mas vocês vão ver que uma coisa funciona bastante bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para esse vídeo é aumentar um pouquinho o zoom, para a gente poder ver um pouquinho melhor aqui o conteúdo da tela. Você já pode observar que tem aqui, enfim, mostra aqui que eu estou logado. Esse notebook está aqui dentro da minha conta, então eu apareço aqui, aparecem algumas informações, foi editado em 20 de fevereiro de 2025, e a primeira coisa que ele apresenta aqui no notebook é essa mensagem aqui que significa o quê? Significa que ele está esperando para você dar um nome para o seu notebook. Como esse notebook não tem título ainda, ele colocou como sugestão Untitled. Eu vou colocar aqui um título assim, o meu primeiro notebook. Ok. Então, assim, antes de apertar aqui esse botãozinho, esse triângulo azul aqui do lado direito, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Então, esse é o primeiro conteúdo que você vai acrescentar no notebook, que é o título, por praxe, né? Sempre um notebook sempre deve ter um título para você identificar o que esse notebook faz. Então, esse notebook, se eu vou clicar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Aparece aqui essa mensagem, esse título em fonte grande aqui, que é um título principal. E esse título principal apareceu desse jeito justamente por causa desse jogo da velha aqui. Esse jogo da velha, na verdade, ele é uma codificação, ele é um símbolo que é, apresenta que essa mensagem logo após o jogo da velha é um título principal. Na verdade, existem diversas maneiras de você colocar essas anotações. Por exemplo, um título principal é um jogo da velha, um título secundário ou um subtítulo são dois jogos da velha, subtítulo, não é isso? Você vê que o subtítulo aparece um pouquinho menor. E diversos outros códigos podem ser acrescentados aqui. Então, o que está acontecendo? Na verdade, esse texto que eu estou digitando aqui é um texto que está sendo interpretado sob a forma da linguagem Markdown. Vocês podem ver aqui, se você clicar nesse ícone aqui do lado esquerdo, ele vai dizer assim, essa célula, essa anotação, ela é uma notação em Markdown, ou seja, ele está esperando código Markdown para poder formatar aquela entrada da maneira com que o Markdown entende esse texto. Ok, então o que é Markdown agora? Naturalmente, a pergunta é: o que é Markdown? Markdown é simplesmente uma linguagem de marcação bem simples para você escrever, usando o texto comum, diversas coisas que são formatadas de uma maneira mais interessante usando HTML. Ou seja, na verdade, você poderia dizer que eu quero escrever HTML, mas Markdown é muito mais simples e por isso ele escolhe como linguagem para essa entrada Markdown. É claro que eu posso também botar JavaScript, eu posso botar HTML, mas Markdown é muito mais apropriado, porque eu posso escrever um texto rapidamente, sem precisar lembrar quais são os códigos HTML para fazer caixa alta, para fazer negrito, itálico, etc. Ele já faz isso automaticamente para mim, usando algumas codificações simples. Então vamos começar aqui com essa primeira anotação, que é simplesmente um título. Eu posso naturalmente acrescentar mais alguma coisa aqui, contexto e tal. Então, isso tudo vai ser formatado e vai colocar ali. Eu posso também, aqui só para mostrar um pouquinho essa parte aqui de baixo, aqui embaixo normalmente a gente dá alguns auxílios. Por exemplo, se você quiser que esse texto aqui seja em negrito,
você pode clicar aqui, ele automaticamente coloca dois asteriscos antes, dois asteriscos depois, que é como o Markdown formata coisas em negrito. Então, clicando aqui, observe que essa anotação apareceu em negrito aqui. E posso fazer a mesma coisa do tipo itálico. Então, está aqui negrito e itálico, e assim por diante. Aqui a gente não vai falar muito mais sobre isso, mas vocês podem explorar isso melhor e podem, se quiserem, também procurar aí Markdown. Eles vão dizer, vocês vão encontrar informações sobre como fazer uma série de coisas em Markdown. O próprio Observer te ajuda bastante com esses menuzinhos. Ou mesmo se você quiser, por exemplo, imagina que você quer escrever uma lista e você bate aqui, list. Ele até sugere aqui, será que você quer uma lista com bullets, com tópicos? Se é isso, ele já põe o código necessário aqui para fazer, os tópicos, tópico 2 e assim por diante. Se você gera outra vez, aqui está o resultado com lista de tópicos. Ok, então por enquanto vamos ficar assim. Vou até deixar só o título principal, sem mais nada, para a gente continuar a nossa digressão aqui. Muito bom, então temos uma primeira anotação, essa anotação é em Markdown, e eu gostaria também de introduzir para vocês o nome dessas entradas, como elas são chamadas dentro dos notebooks Observable. Em vez de chamar de entradas, ou de entries, ou de anotações, ele chama cada uma dessas entradas de células. Por que esse nome célula? Porque, na verdade, o Observable tenta imprimir aos notebooks uma característica de planilha. Ele vai fazer uma série de coisas como os softwares de planilha fazem. Então, cada anotação é chamada de célula. Então, uma célula é uma anotação se você estiver aqui dentro do Observable. Essa é a primeira célula, que naturalmente é uma célula Markdown, mas eu posso criar novas células. Por exemplo, eu posso criar aqui uma célula, digamos, JavaScript. Escrever aqui, por exemplo, uma expressão em JavaScript. A gente não necessariamente vocês sabem JavaScript, mas sendo uma linguagem bastante utilizada, vocês vão começar a pegar um pouquinho da linguagem aqui nos nossos cursos, e para quem já sabe, pode aproveitar esse conhecimento que você tem e escrever código JavaScript. Eu só como primeira provocação aqui, vou colocar, por exemplo, uma expressão simples do tipo 1 mais 1, isso é uma expressão aritmética que é avaliada aqui pelo observable, e dando o resultado aqui em cima. Então, observe que a coisa é sempre usando esse mesmo esquema. Você escreve alguma coisa usando alguma linguagem, o JavaScript, o Markdown, o HTML, e essa coisa é interpretada, e o resultado da avaliação do que você escreveu aparece acima. Então, nesse caso aqui, a expressão foi feita em linguagem JavaScript, e o resultado apareceu aqui em cima, a avaliação do resultado. Ok. Outra característica importante é falar sobre esse menuzinho. Aparecem algumas coisinhas aqui se você clicar nesse menu. O tipo, né, já viu que existe o tipo da célula, essa célula é uma célula JavaScript. E tem esse mais em cima e esse mais embaixo, significa que eu posso acrescentar uma célula acima, por exemplo, mais uma célula JavaScript, por exemplo, 3 mais 7, ok? Eu fiz agora, eu não sei se eu tinha falado sobre isso, em vez de apertar aqui o botãozinho do triângulo aqui, eu posso simplesmente dizer Shift Enter, é a mesma coisa, é um atalho. Então, aqui temos agora três células. A primeira é o título, a segunda é essa expressão, que dá 10, a terceira célula é essa que dá 2, e tem diversos recursos para você manusear essas células. Você pode, por exemplo, reordenar as células através de arraste. Posso levar ela aqui para cima. Posso, inclusive, pegar o texto e botar aqui para baixo. Ok? Vou botar lá para cima outra vez. Enfim, vocês devem ter pego aqui a história. Eu posso remover uma célula. Posso chegar aqui e dizer assim, olha, deleta a célula.
E a gente vai ver outras maneiras de trabalhar com os notebooks daqui a pouquinho. Então, temos aqui uma célula que avalia valendo 10, eu posso acrescentar mais uma. E agora eu vou falar sobre o que faz dos notebooks serem parecidos, de certa forma, com os softwares de planilha. Observe, o que acontece na planilha? Eu posso escrever dentro de uma célula da planilha um valor qualquer e referenciar esse quadradinho, essa célula, dentro de outra célula para fazer uma conta. Eu posso dizer assim, se eu tenho nessa célula um valor e nessa outra célula outro valor, eu posso pedir para ele me dar a soma desses dois valores. Como aqui as células não têm aquele formato de grade, e aí eu teria assim, né, o número da linha e da coluna para me dar referência para aquele valor, eu preciso dar um nome explícito para cada célula. Então eu posso chegar aqui e dizer assim, essa célula que está valendo 10, posso dar um nome, um identificador que eu vou poder usar para me referir a esse valor em alguma outra célula. Eu vou chamar esse valor de A e dizer A é igual, essa é a sintaxe, né? Você dá o nome, coloca o sinal de igual e coloca aqui o valor da expressão. E agora ele vai dizer, ele sabe que A vale 10. Perfeitamente. Aqui embaixo, se eu colocar uma outra expressão JavaScript, eu posso perguntar quanto vale A. Ele vai dizer A vale 10. E quanto vale A mais 1? 11. E quanto A vale A vezes, observe que em JavaScript, assim como a maior parte das linguagens de programação, multiplicação é um asterisco. Então, A vezes 2, 20. E posso dizer, por exemplo, que B é A vezes 2, então agora tenho definido uma outra célula que tem nome, é B, de forma que agora eu posso me falar em ainda uma terceira célula, criar, digamos, C dizendo que vale A mais B. Então, temos aqui um esquema muito parecido com as planilhas, onde você tem três células e são relacionadas por nomes, não é isso? Então, A, B e C, observe que B se refere a A, dizendo que né, B é A vezes 2, e C se refere a A vezes B. Então, observe, se eu alterar o valor de A, dizer, não, é 3 mais 7, mas sim 3 mais 8, o resultado é 11. Mas B, que depende de A, também tem o seu valor alterado, e também C tem o seu valor alterado para 33. Então, esse é o esquema do Observable. Você acrescenta conteúdos e vai dando nomes a esses conteúdos para criar estruturas cada vez mais complexas. Então aqui a gente está vendo assim apenas um negócio bem simples, com alguns poucos valores, mas já é o suficiente para a gente entender como a coisa funciona. Então nesse primeiro vídeo vamos ficar por aqui e vamos falar de outros tipos de célula, principalmente células que representam dados e visualizações, nos próximos vídeos. Então, até lá, ficamos por aqui por hoje. A gente se vê no próximo vídeo.